Bem, hoje nós vamos continuar o procedimento que nós tínhamos começado no vídeo anterior, né? No vídeo anterior eu mostrei como fazer a criação de um projeto ASP.NET MVC e hoje, na verdade, nós vamos começar a trabalhar no projeto que eu vou usar como base para as aulas seguintes, ok? Então, é o seguinte, como eu já tinha explicado anteriormente, a ideia da aplicação é fazer um clone do Twitter. Esse nosso clone ele vai se chamar Tagarela, né? Então ele vai seguir a mesma lógica do Twitter, né? Então uma pessoa ela vai conseguir fazer o login, publicar mensagens, outras pessoas vão poder seguir, né? As pessoas vão poder seguir uns aos outros, né? E você vai ter a estrutura de timeline, né? Mas antes de começar, né? Antes de ter todas essas funcionalidades, nós precisamos começar com o básico, que é criar o nosso projeto, né? Então, basicamente, qual que é a ideia? Né? Eu vou mostrar aqui o passo a passo para a criação de um projeto, né? Desde a criação da aplicação .NET, as ferramentas que nós vamos usar, né, para auxiliar no nosso procedimento de desenvolvimento, lembrando que o nosso fluxo de desenvolvimento vai ser baseado no Visual Studio Code, né? Então nós vamos depender muito das ferramentas de console, né, do .NET Core, né? E também já a configuração de suporte ao banco de dados usando o Entity Framework, né, que é o sistema de mapeamento objeto relacional. Por enquanto, nós vamos trabalhar com SQLite, né, que é um banco de dados relacional baseado em arquivo. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos criar uma classe, né, uma classe simples, com um fluxo de criação, atualização, exclusão e visualização de registros, né? Bem simples, né? O famoso CRUD, tá? Então, bom, vamos lá. Tá? O primeiro passo, então, é nós abrirmos o nosso console, né? Pode ser o PowerShell, né? O PowerShell ou o famoso prompt de comando, certo? E aí nós vamos fazer o quê? Eu vou para minha pasta, para o meu diretório, que é o meu desktop, né? A minha área de trabalho, e eu vou fazer a criação do meu projeto. Tá? Para fazer a criação do meu projeto, basta eu fazer o quê? .NET new mvc -o, o nome do diretório onde vai ficar a minha aplicação, ou seja, ele vai criar uma pasta chamada tagarela aqui. E aí o que acontece? Né? Como nós tivemos a mudança recente do .NET Core 3, do .NET Core e do ASP.NET Core do 3.1 para o 5.0, essa é a versão mais recente, né? Então eu preciso fazer o quê? Como a ideia é continuar trabalhando no 3.1, eu preciso dizer que eu quero usar o framework 3.1. Para isso eu faço "-f netcore app 3.1". Eu estou fazendo isso porque eu tenho as duas versões instaladas no meu micro, né? Mas caso você só tenha a versão 3.1, né, basta só fazer a criação sem o "-f". Mas por desencargo, sempre procurem colocar o "-f", que aí ao menos vocês têm certeza da versão utilizada, né? Como é que eu faço para ver qual que é a versão do .NET que eu tenho instalada? .NET info, e ele lista o que eu tenho instalado, né? Veja aqui que eu estou usando que eu tenho as várias versões aqui, né? E estou trabalhando aqui na mais recente, certo? Então vamos lá, deixa eu limpar aqui a tela, CLS para limpar a tela, .NET New MVC, que é uma aplicação ASP.NET MVC, -o, o nome do diretório, -f netcore app 3.1, certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai criar o meu projeto. Veja aqui que ele criou a pasta, né, com todos aqueles elementos lá, conforme eu mostrei no vídeo anterior. Certo? Beleza.
Então, eu faço um cd tagarela para ir para o contexto desse diretório. Se eu der um dir aqui, vocês vão ver todos os elementos, né, que estão dentro dessa pasta. Vamos ver se está rodando? .NET Run. Ok, ele já está rodando aqui na localhost 5001. Vamos lá, vamos abrir aqui só para vocês verem a cara da aplicação. Localhost 5001 e... Opa, vocês estão vendo que ele está aparecendo aqui? Sua conexão não é privada? Isso por quê? Porque quando você cria uma aplicação ASP.NET MVC, ele já cria com suporte HTTPS, ou seja, o protocolo HTTP seguro. Ele usa um sistema de certificados, né? Mais para frente talvez eu entre um pouco mais de detalhes sobre como funciona isso. Mas basicamente o que acontece? O servidor ele emite um certificado, e aí quando o meu computador vai acessar a página, lembrando que o meu computador está fazendo as duas coisas, né? Ele é o meu cliente, o meu usuário da aplicação e o meu servidor, porque eu estou rodando a aplicação aqui, né? O servidor ele manda além da página o certificado e o navegador fala: ah, beleza, esse certificado é um certificado confiável. Qual que é o porém? Quando você cria por padrão aqui em desenvolvimento local, o certificado da aplicação ele não é confiável. Né? É um certificado que ele foi gerado para a máquina. Se fosse assim, qualquer um poderia gerar um certificado. Então, por isso que ele dá esse alerta. Eu teria que vir aqui avançado e dizer, ah, não, beleza, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Bom, eu tenho como evitar essa tela chata, porque senão toda vez que eu abrir a página ele vai ficar buzinando para mim com essa conexão na privada. Como é um ambiente de desenvolvimento, eu confio no certificado emitido pela minha aplicação, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar um comando aqui, que é o .NET devcerts, ou certificados de desenvolvimento, HTTPS trust, que é confiar. Ele vai dar esse alerta aqui, aviso de segurança. Ah, se você quer instalar esse certificado de desenvolvimento para o localhost, cuidado, gente. Quando aparecer essa tela, leiam o que está sendo dito, né? Porque vamos imaginar aqui que tivesse, ao invés de localhost, um site malicioso. Vocês poderiam pegar e permitir que um site malicioso, que o seu computador confiasse no site malicioso, o que não é legal. Sempre leiam as mensagens, ok? Então, vou instalar o certificado, ok. Já fez a instalação. Agora vocês vão ver o seguinte. Se eu pegar e rodar a aplicação aqui de novo, .NET Run, ok. Agora eu vou dar um refresh na tela. Veja que ele nem apareceu a mensagem. Ok. Aqui foi o ponto que a gente tinha chegado. Essa tela aqui, né? É o template básico do ASP.NET MVC. Ele já vem com quando você cria o projeto, ele já vem com o Bootstrap e um CSS mais ou menos configurado, né? Bem simples, só para ter essa cara bonitinha. Lógico que a gente vai alterar isso tudo conforme for desenvolvendo, né? Mas aqui nós chegamos no ponto da nossa aula anterior. Lógico que aqui nesse ponto nós temos o quê? Só páginas HTML sendo servidas pelo ASP.NET MVC. Não é nossa ideia. Nossa ideia é pegar e criar uma aplicação de ponta a ponta. Então o que acontece? Eu vou preparar o meu ambiente de desenvolvimento para fazer uso de outras coisas. Né? Vou parar a aplicação, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar o suporte ao Entity Framework. Né? O Entity Framework, qual que é? O que é o Entity Framework? Ele é um framework da plataforma .NET que ele permite o quê? Que eu faça conexão com o banco de dados, mas não conexão com o banco de dados no sentido eu vou precisar escrever minhas queries, né? Ele faz o que a gente chama de mapeamento objeto relacional. Basicamente, qual que é a ideia? Ao invés de eu pegar e ficar me preocupando com a criação das tabelas no banco de dados, eu vou criar classes na minha aplicação, né? E essas classes, elas vão ter quem vai fazer a criação das tabelas representando essas classes lá no meu banco é o Entity Framework, né? Então, ou seja, ele faz um mapeamento do meu modelo orientado a objetos, que vai estar dentro da minha aplicação ASP.NET Core, e o meu banco de dados relacional. Nesse caso aqui, o SQLite, mas poderia ser qualquer outro banco de dados relacional.
Um parênteses, eu vou usar o SQLite mais pela praticidade, né? Nesse momento aqui, para não ter que me preocupar com instalação e configuração de um SGBD. O SQLite ele é um banco de dados bem simples, né? Em arquivo, eu não preciso instalar nada, né? No máximo aqui o que eu tenho instalado é só uma ferramenta para visualizar o conteúdo do arquivo, né? Então vamos lá. Como é que eu adiciono o suporte ao Entity Framework? O primeiro ponto é instalar as ferramentas de suporte ao Entity Framework no, na minha instalação do .NET. Isso aqui eu não estou mexendo no projeto ainda, tá? São só as ferramentas de linha de comando para facilitar a minha vida. Meio que para fazer aquela parte de geração de código, geração de código, comandos que eu tenho associados e por aí vai, tá? São ferramentas de apoio. Se eu estivesse trabalhando no Visual Studio, eu não ia precisar fazer isso, tá? Porque o Visual Studio já tem isso aqui incorporado. É mais porque nós estamos trabalhando no Visual Studio Code. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? .NET Tool Install. Isso serve para qualquer ferramenta do ASP.NET Core, tá? Global, que ou seja, ele vai ficar disponível para todas as ferramentas que eu tenho. O nome da ferramenta. E aqui nesse caso, como tem essa questão da versão, né, o .NET Framework 3.1 e o 5, eu vou instalar a versão específica para o .NET Core 3.1, que é a versão 3.1.9, que é a mais recente. Tá? Isso aqui vocês podem, eu vou deixar o link, né, vocês podem consultar a versão mais recente das ferramentas pelo link, certo? Ok, fiz a instalação. Nesse caso aqui eu já tinha feito a instalação antes, né? A ferramenta .NET F já está instalada, né? Então, porque já tinha instalado. Mas ele mostraria o instalador, né? O passo a passo, fazendo o download, instalando a ferramenta, e aí a instalação foi concluída com sucesso. Outra ferramenta que eu vou fazer aqui é uma ferramenta de suporte para geração de código, né? Para o .NET, que é o .NET ASP.NET Code Generator. Para que isso? Para ele gerar código-fonte, para eu não precisar ficar digitando as coisas de ponta a ponta. Eu digito uma linha de comando ali, ele vai pegar e vai me gerar uma estrutura para uma determinada coisa. De novo, isso aí, se você está usando o Visual Studio Full, né, o Visual Studio 2019, ele já tem isso incorporado na forma dos scaffolds, né? Mas aqui, como nós estamos no .NET Core, nós vamos fazer por linha de comando. Então, .NET Tool, install, global, .NET, ASP.NET, Code Generator, version 3.1.4, que é a versão compatível com o framework que eu tenho, né? Atenção, essa versão aqui ela é importante porque se eu pegasse e colocasse alguma versão mais alta, ele ia ser o gerador de código para a versão mais recente do ASP.NET Core, né? A5, que não é a que a gente está trabalhando. Né? Se eu omito aqui e não coloco o version, ele vai pegar sempre a versão mais recente. Beleza. Também a mesma coisa, já estava instalada, se não tivesse instalado, ele ia instalar o passo a passo. Certo? Ok. Então assim, nós já temos algumas ferramentas aqui para fazer o desenvolvimento da nossa aplicação. O que eu vou fazer? Agora eu vou adicionar suporte aos elementos que eu preciso no meu projeto, né? Ou seja, as bibliotecas que eu vou usar para fazer o desenvolvimento. Então vamos lá. A primeira delas é o quê? É a que permite que eu faça uso do banco de dados. Nesse caso, o SQLite em conjunto com o Entity Framework. Então o que eu vou fazer? Estou aqui na pasta do meu projeto, né? A tagarela. .NET add package, né? Adicionando o pacote. Microsoft.entity framework core, né, que é a base, né, do Entity Framework. E aí eu vou trabalhar o quê? Com SQLite. Nesse caso aqui, não esquecendo do version, né, 3.1.9.
Ok, adicionei. Veja aqui que ele está... nesse caso aqui ele está no temporário da minha máquina, porque eu já usei, mas ele puxaria da internet caso eu não tivesse isso. Certo? Próximo passo. Outra parte do Entity Framework. .aspect_core.diagnostics.entity work core version 3.1.9 e ok, foi. Próximo passo. Esse cara aqui é legal, porque assim, o que acontece? Nem todo projeto ASP.NET eu preciso ter esse cara. Só que se vocês olharem aqui, ele se chama Code Generation. Ele basicamente é um complemento do Code Generator, né? Isso aqui vai ser usado para suporte ao desenvolvimento, é a ferramenta de geração de código. Né? É um pacote relacionado à geração de código. Add package Microsoft.visual.studio.web.codegeneration.design version 3.1.4. Beleza? Veja que, inclusive, até que o prefixo é diferente. Tem um Visual Studio aqui na jogada, porque esse pacote ele faz parte do Visual Studio. Né? Quando você usa as ferramentas de geração de código do Visual Studio, indiretamente você está usando esse cara. Mas é uma coisa que você não precisaria em produção, por exemplo. Ok, foi. Próximo, também Entity Framework. Né? Com 3.1.9. Opa, olha só, esquecendo aqui. .NET Add Package. Ok. E foi... Eu digitei certo? Ok, foi também. Esse CLS aqui, só reforçando, galera, ele limpa o terminal, tá? Eu tô fazendo isso a cada comando para deixar limpo aqui para vocês. Próximo passo, .NET Add Package. core.sql server. Opa, professor, mas nós não estamos trabalhando com o SQLite? Por que eu preciso do SQL Server? Nesse caso aqui, é por causa das ferramentas de geração de código, tá? Ele usa como base o SQL Server para algumas partes. É uma confusão com relação à estrutura de pacotes, mas assumo que tem uma razão para estar aqui. Não é da minha aplicação de produção, é mais relacionado às ferramentas de geração de código, porque elas estão associadas ao ecossistema da própria Microsoft. Mas isso não vai atrapalhar a gente em nada, tá? Trabalhando no SQLite. Foi. E por fim, deixa eu limpar aqui. .NET Add Package Microsoft.extensions.login.debug version 3.1.9. Ok. Veja só, gaguice de dedo, né? Ele está mostrando aqui que eu digitei errado. Eu digitei debug ao invés de debug. Então vamos lá. Debug. Aham. Ok, tudo certo. Beleza. Então aqui eu já instalei todos os pacotes. Então agora nós vamos colocar a mão na massa. Vamos começar a desenvolver a nossa aplicação. Com a instalação do Visual Studio Code, se você digitar code ponto, né, ponto diretório atual, ele vai abrir o Visual Studio já
nessa minha pasta, né? Bom, bom, a primeira coisa aqui que vale a pena mostrar, eu já tinha passado brevemente, mas vale a pena uma segunda olhada, é esse arquivo csproj. Se você olhar aqui, lembra aqueles comandos que a gente acabou de digitar? Eles aparecem todos aqui, né? Ou seja, essa parte aqui ela se refere às dependências do meu projeto, né? Ok. Vamos só colocar a aplicação para rodar, só para ver se não gerei nenhum erro com essas instalações. .NET Run. Eu parei a compilação no meio, por isso que deu aquele erro horrível lá. Então vamos lá, vamos aguardar ele compilar. Ok, ele demorou um pouco mais justamente por causa de todas essas dependências que eu adicionei, né? Foram muitas coisas novas. As próximas tentativas, as próximas execuções, né, ele vai fazer bem mais rápido, né? Então vamos lá, localhost 5001, dei um refresh, beleza, minha aplicação está viva, né? Ok, ufa, ainda bem. Bom, deixa eu parar. Nesse caso aqui, como eu já estou no Visual Studio Code, eu vou começar a vir aqui no console do próprio Visual Studio Code, tá? Então eu vou fechar isso aqui. Funciona da mesma forma, é que eu prefiro trabalhar numa tela só. Tá. Bom, vamos lá. Deixa eu fechar esse alerta aqui, isso aqui é relacionado a outras ferramentas que eu uso, tá? Então vamos lá. Vamos abrir o nosso roteiro aqui. Então o primeiro passo é o que eu quero fazer? Eu quero criar um formulário para criar uma mensagem, tá? Como que eu vou fazer isso? Simples assim, eu vou criar uma classe que eu vou chamar de mensagem, certo? Aqui está em branco. Eu vou roubar um pouquinho porque eu já tenho ela pronta aqui. E aí só para ganhar tempo aqui no nosso vídeo, tá? Deixa eu abrir aqui, Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V. Basicamente é uma classe, tá? Normal. Ele vai ter um ID, que é um inteiro, o conteúdo da mensagem, que é uma string, e uma data e hora de criação, certo? Beleza. Ok. Isso aqui é uma classe representando o quê? Eu quero que isso vire uma tabela lá no meu banco de dados, ou seja, eu consiga pegar, criar uma mensagem, salvar, editar, remover, fazer todo o fluxo dela. Lógico que assim, nesse caso aqui, por enquanto, nós estamos começando essa nossa classe. Né? Eu ainda não estou pensando na minha estrutura do Tagarela, como eu falei, como um clone do Twitter. Né? Eu estou pensando nela só como uma classe para demonstrar o passo a passo, de ponta a ponta, a criação da aplicação. Certo? Então eu fiz isso. Ok, eu tenho a minha classe aqui. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso ligar ela com o meu Entity Framework, certo? Ou seja, eu basicamente preciso de um cara chamado context, ou contexto. O que é o contexto? É a parte onde a minha aplicação ela começa a conversar com o Entity Framework. Eu digo o qual que é a minha representação do banco de dados e como que ela vai conversar
com o banco de dados, né? Que classes têm que ser persistidas, né? Gravadas em banco. Tá? Vou roubar de novo aqui. Opa. Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta nova aqui, que eu vou chamar de data. E aí, o que eu vou chamar aqui? Eu vou criar uma nova classe chamada tagarela context. Ok. E aí, o que vai ser essa classe tagarela context? Vou roubar de novo aqui. Então, eu vou ter aqui, eu vou digitar o código referente a essa minha classe, tá? Bom, tá vendo aqui que já é a primeira menção Entity Framework Core, né, que é o mecanismo de objeto, de mapeamento objeto relacional, né? Bom, primeiro passo é a classe tagarela context, estendendo dbContext, ou seja, um contexto de banco de dados. Isso é do Entity Framework, né? Se você passar o mouse aqui em cima, ele dá os detalhes sobre o que isso significa. Basicamente, um contexto ele representa uma seção com acesso ao banco de dados. Aqui é o construtor padrão, né? Onde que ele chama o construtor da classe base, dbContext, tá? Isso aqui é meio padrão, né? Isso aqui eu consigo fazer algumas configurações adicionais no meu contexto. E aí o que acontece? A minha ideia... Opa, esqueci de um detalhe. Só copiei aqui, mas eu esqueci de colocar ele no namespace. Agora sim. Beleza. Aí o que acontece? Esse db7 aqui, tá vendo? É db7 de mensagem, que eu estou chamando de mensagem. Basicamente, isso aqui eu estou dizendo o quê? Que no meu contexto tem um conjunto de mensagens e ele vai ser acessível através da propriedade mensagem. Tá? Ficou um pouco confuso? Basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que o meu contexto de banco de dados vai ter o quê? Vai ter uma coleção de mensagem. No que isso vai se traduzir? O Entity Framework vai olhar essa classe mensagem e vai associar com uma tabela no meu banco de dados. Certo? Beleza. Ok, legal, eu tenho isso aqui. Mas qual que é o próximo passo, então? Eu vou precisar dizer que a minha aplicação ASP.NET Core está fazendo uso do Entity Framework. Não fiz isso em momento algum. Né? Só criei as classes aqui. Onde que isso é feito? Aqui no Startup. Né? Startup é tudo que acontece no início da minha aplicação. Né? Se você for ver a configuração de serviços, configuração, se é ambiente de desenvolvimento, se não é, como que ele vai fazer tratamento de erro, se ele vai trabalhar com HTTPS, se ele vai usar autenticação, roteamento, tal. É aqui onde eu ligo e desligo as coisas. Eu preciso ligar o Entity Framework aqui. Como que eu vou fazer isso? Basicamente colocando uma instrução dizendo: estou trabalhando com o Entity Framework e meu contexto é X e eu quero usar o SQLite, certo? Vou roubar de novo, né? Por quê? Porque basicamente é um código meio receita de bolo. Deixa eu pegar aqui. Abrir esse cara. É esse código que vai fazer a mágica, tá? Deixa eu copiar ele para a minha aplicação. Então vamos lá.
Aqui em Services eu vou pegar e vou colocar isso aqui, certo? Basicamente eu estou dizendo, services.addDBContext, ou adicionar contexto de banco de dados, quem que é o meu context, e aqui as opções de configuração, né? Aqui eu estou dizendo, você vai usar o SQLite e a string de conexão é a referente ao Tagarela Context, certo? Deixa eu fazer isso aqui, Ctrl ponto, ele adiciona o autocompletar, a mesma coisa aqui, use SQLite é do Entity Framework. Tá, beleza. Mas espera aí, que cargas d'água é esse Tagarela Context aqui? Em texto, né? É uma string de conexão. Uma string de conexão não é o caminho para o banco de dados, certo? Então eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar colocar na minha configuração da aplicação o caminho para o meu banco de dados, certo? Fiz bobagem aqui, peraí, voltando, por o que eu estou trabalhando. Beleza, então voltando aqui, vou roubar de novo um pouquinho, mas nada... vamos lá, cadê o... Poxa, gente, me perdi. Aqui. Bom, eu vou pegar aqui do meu... exemplo, certo? Onde as strings de conexão aparecem. Basicamente eu pego, né, se vocês olharem, isso aqui é um arquivo JSON, né? Eu passo a ter uma chave aqui chamada Connection Strings. E aí eu nomeei a Tagarela Context dizendo que aqui é o caminho do meu banco, né? Como é o SQLite, o que acontece? O caminho do meu banco é um arquivo que ele vai se chamar tagareladb.db. Vocês vão ver que na hora que eu pegar e começar a trabalhar com o banco, ele vai criar um arquivinho na raiz do meu projeto chamado tagareladb. Certo? Beleza. Ok, fiz essa configuração. Vamos compilar aqui para ver se eu não gerei nenhum erro. Beleza. Não digitei nada errado. Ufa. Beleza. Então, qual que é o próximo passo? Vamos lá, nosso checklist aqui. Criei a classe de modelo, contexto e inicialização de contexto. Classe de modelo é aquela models mensagem. Contexto é a tagarela context, a classe tagarela context que eu criei. E a inicialização de contexto, que é aquela instrução que eu coloquei no meu startup.cs, né? Essa daqui, dizendo que ele vai trabalhar com esse contexto, usando SQLite e usando a string de conexão que eu defini o quê? Lá no meu app settings, certo? Beleza, aí é que as coisas começam a ficar curiosas, né? Bom, vocês lembram que eu instalei a ferramenta do .NET Core, né? E as ferramentas de geração de código. Eu vou fazer uso dessas ferramentas de geração de código aqui para fazer o quê? Para criar, usando aquela interface padrão, né? Aquela cara padrão da minha aplicação ASP.NET Core, a minha visão, né? O meu HTML, a minha classe de controlador e a persistência de banco de dados. Certo? Vocês vão ver que eu não vou mais botar a mão em código. Eu vou fazer isso por linha de comando. Tá? Deixa eu diminuir aqui para eu conseguir... deixa eu fazer o seguinte. Tá. Bom, então assim, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Eu vou fazer uso de uma ferramenta do ASP.NET Code Generator. Lembrando que foi a ferramenta que eu instalei aqui, né? Através desse comando, para fazer o quê? Pegar essa minha classe de modelo e gerar código para ela. Então vamos lá. Vou fazer .NET
ASP.NET Code Generator Controller, tá? Eu vou chamar esse meu controlador aqui de mensagens controller. -m, eu indico qual que é a minha classe de modelo que eu vou usar, qual que é a minha classe de modelo, mensagem. -dc, né? dc é de data context. Qual que é o meu data context? Quem que é o meu data context aqui? É esse cara aqui, tagarela context. E aí tem umas opções adicionais. Como que ele vai pegar e vai fazer o mapeamento de diretório, né? Onde vai estar meu controlador. Use default layout, né? Porque eu quero usar o layout padrão, né, do gerador de código. E Reference Script Libraries, para ele fazer o quê? Para ele fazer uso de scripts JavaScript que ele tem associado para facilitar algumas coisas, por exemplo, como validação no lado do cliente, certo? Então vamos lá, só confirmando, .NET, ASP.NET Code Generator, Controller, Mensagens Controller, Mensagem, Tagarela Context, Relative Folder Patches, Controllers, Use Define, ok, vou dar um Enter aqui, eu espero não ter digitado nada errado. E... ok, vocês estão vendo, ó, ele pegou, criou uma classe chamada Controllers, Mensagens Controller, Views e criou uma série de views. Se vocês olharem aqui, basicamente foi essa mágica que ele fez. Ele já criou aqui uma galera e criou essa classe aqui. Veja só quanta coisa ele gerou para mim, certo? Basicamente, ele criou o suficiente para trabalhar com o banco de dados. Quer dizer, para fazer o CRUD que eu mencionei, certo? Por fim, o que eu preciso fazer? Né? Só isso não basta. Tem um último passo, que é fazer o quê? É pegar essa minha aplicação, pegar esse modelo e dizer para o Entity Framework como que ele vai fazer a criação do meu banco de dados. Né? Para isso, eu vou executar uma última ferramenta de geração de código, que é do Entity Framework, que é o .NET EF Migrations Add Initial Create. Só explicando aqui, EF aqui de Entity Framework, Migrations é o que? O que é uma migração? Ele vai pegar, vai inspecionar, o que essa ferramenta vai fazer? Ele vai inspecionar as minhas classes de modelo e data context, certo? Ele vai olhar, beleza, foi criada a classe de modelo e ela foi associada ao meu contexto, certo? Aqui no meu tagarela context, apareceu no DB7. Ele vai olhar, ele vai, com base nessa classe e com base na forma como eu configurei aqui, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar um tipo de classe especial chamada Migration, que nesse caso aqui eu vou chamar de vou chamar de primeira migração. Essa classe ela é especial por quê? Porque é só para automatizar a criação das minhas tabelas, certo? Então vamos rodar aqui. Eu fiz isso, ele vai compilar o projeto, né? Ele sempre compila o projeto para achar achar as classes, né, para fazer a inspeção de código, né? Ele fez isso e ele diz aqui, para desfazer essa ação, use EF Migration Remove. Eu consigo reverter a migração, né? Vamos ver aqui então o que ele fez. Apareceu essa pasta nova aqui, Migrations, que tem o quê? Que tem uma classe aqui, tá vendo que ele tem uma numeração estranha? Isso aqui é o quê? É um timestamp, né? Ou seja, é basicamente a data e hora que eu fiz o comando. E ele chamou de primeira migração. Se vocês olharem para isso, é uma coisa meio estranha, né? Tem um up e down. Up ele vai fazer o quê? A criação vai fazer o conjunto de instruções para, dada a última versão que eu tenho, como que ele vai atualizar o meu modelo, né? E o down é para desfazer o que foi feito.
né? Então ele vai criar aqui a tabela. Se eu quiser desfazer, é o drop table, certo? Isso aqui é gerado, muito dificilmente vocês precisam botar a mão no migration, né? Se tudo foi feito direitinho. Mas é bom conhecer, né? Ao menos nos casos base, nos casos mais simples, vocês não precisam botar a mão nisso, né? Ok. Feito isso, eu já tenho o quê? Eu tenho uma classe representando as instruções para criar o meu banco. Vamos imaginar que daqui a uma semana eu vou lá e crio mais uma outra classe. O que eu faço? Eu crio uma migração e essas migrações elas são cumulativas, né? Então, cada vez que eu crio uma migração, ele toma como base a última migração que foi feita, né? Ou seja, ele pega e vai olhando isso aqui de forma cronológica. Vocês vão ver que conforme a gente for evoluindo o projeto, vão aparecer várias classes aqui de migrations com timestamps diferentes, organizados em ordem cronológica. Ok, isso aqui ainda não fez nada, né? O que eu vou precisar fazer? Eu vou executar essa minha migração. Ou seja, basicamente colocar isso no meu banco de dados para valer. .NET EF Database Update. O que isso vai fazer? Ele vai olhar aquela pasta de migrations e vai executar uma a uma em ordem cronológica em relação ao meu banco. Feito isso, compilou, executou. Ok. Se vocês olharem agora, veja que apareceu o Tagarela DB aqui, certo? Bom, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês como é que está o meu banco de dados. Para isso, eu tenho uma aplicação aqui chamada SQLite Database Portable. SQLite Database Browser Portable. É uma ferramenta aberta, é só um exe, um arquivo executável. Você faz o download e é uma interface para ver o que? O conteúdo do banco de dados SQLite, certo? Vou vir aqui em abrir banco de dados. Vamos lá, área de trabalho. Tagarela DB. Abrir. Veja só. Tem a tabela mensagem aqui com os campos, certo? Ignorem por enquanto os tipos de dado aqui, porque o SQLite ele tem algumas particularidades com relação ao tipo de dado. Mais pra frente, quando a gente for trabalhar um pouco mais com o banco de dados, eu vou explicar mais a fundo. Tá vendo que tem essa tabela aqui, Migrations History? Basicamente ela diz o quê? Qual versão de migração o meu banco de dados está. Então se eu pegar e colocar aqui o navegar tabela, vocês vão ver que a última versão aplicada é a primeira migração. Isso significa o quê? Que se eu tiver rodar aquele comando de novo, ele não vai fazer nada porque ele já está na versão certa, né? Agora vamos imaginar que eu tivesse feito outras migrações. Ele ia olhar, a última que você fez foi a primeira. Então ele executa uma a uma a partir dali, certo? Beleza. Ok. Feito isso, o que resta então para a gente fazer? Bom, vamos lá. Criei meu projeto, fiz a instalação das ferramentas do .NET. No meu projeto, eu adicionei as dependências que eu vou usar, em especial o Entity Framework e as ferramentas de geração de código. Criei a classe de modelo, o contexto e a inicialização do contexto. Fiz o scaffold para gerar uma interface com o usuário para a classe mensagem. Executei, criei uma migração com base no meu modelo e subi isso para o banco de dados. Parece bastante coisa? Assim, são várias etapas, mas basicamente o que a gente fez foi executar comandos, né? Nós ainda não começamos a trabalhar no projeto propriamente dito. Nós criamos a infraestrutura, né? Bom, vamos rodar isso aqui para ver como é que tá. .NET Run, certo? Ok, subiu a aplicação. De novo, eu estou aqui, certo? A configuração padrão, né, para você conseguir chegar no... Ele não mudou nada na minha interface. Por quê? Porque eu não coloquei nada de navegação ainda. Né? Isso nós vamos ver nas outras aulas. Mas basicamente qual que é a ideia? Por padrão, né, se eu pego e digito... eu tenho aqui os controladores, né? O Home Controller e o Mensagens Controller. O Home
A estrutura que é seguida é o quê? Quando eu coloco, por exemplo, home, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai chamar o index relativo ao meu home. No caso do mensagens, veja só o que eu tenho. Certo? Isso aqui foi o código gerado, quando eu fiz aquele comando que eu chamo de scaffold. Certo? Então vamos lá, vamos testar se isso está funcionando. Eu vou dar um create new, mensagem, criado em, vou colocar a data de hoje, ok, create, opa, ele criou. Detalhes, back to list, edit. Peraí, vamos olhar no banco aqui, tá? Opa. Vamos olhar aqui no... Ok, vou navegar aqui na tabela. Ó, ele criou o conteúdo, vou dar um edit aqui. Batata frita, salvei. Se eu dar refresh aqui, veja que ele mudou meu banco. Details aqui ele mostra os detalhes e excluir, uma confirmação, tal, pã, acabou. Apagou o registro, certo? Então, basicamente, assim, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem o CRUD para a entidade, a mensagem de ponta a ponta, né? Interface com o usuário, banco de dados, né? E a parte da minha aplicação que faz o gerenciamento, a ligação de uma coisa com a outra, tá? Beleza. Então, assim, com isso, nós temos a primeira estrutura da nossa aplicação, certo? E aí, a partir daí, nós vamos evoluir a partir disso, né? Nós vamos pegar, vamos colocar uma cara mais próxima do Twitter, né? E começar a construir a aplicação, lógico, mudando de ponta a ponta. Scaffold é legal? É bastante útil para fazer a geração de código para prototipar algumas coisas. Só que lógico que vocês imaginam, como vocês devem imaginar, essa cara aqui não necessariamente eu vou conseguir resolver tudo. Já logo de cara, isso aqui não é a cara do Twitter, né? Não é o nosso objetivo. Eu usei isso aqui só para demonstrar como começar o projeto, certo? Beleza, pessoal, o vídeo acabou ficando um pouquinho mais extenso do que eu gostaria, né? Mas eu acho que valeu a pena porque eu me detive em alguns elementos importantes, né? E essa etapa de configuração inicial do projeto era um pouco mais chatinha. É muito passo a passo, né? Então, com isso, a gente fecha essa aula. E na próxima a gente já começa a entrar em mais detalhes e ir um pouco mais direcionado ao ponto. Vou me aprofundar um pouco mais em alguns elementos específicos para atingir o nosso objetivo, que é construir a nossa aplicação. Certo? Beleza, galera. Valeu então e até mais.